Fala pessoal, esse vai ser o nosso primeiro vídeo sobre equações diferenciais. Vamos lá ao enunciado. Diz o seguinte: nos problemas de 1 a 10, classifique as equações diferenciais dizendo se elas são lineares ou não lineares. Dê também a ordem de cada equação. Bom, primeiramente, vamos aí verificar como que se comporta uma equação diferencial linear. Para ela ser linear, ela tem que satisfazer a seguinte condição: um coeficiente AN dependente apenas de x vezes a derivada n de y em relação dxn mais um coeficiente a n menos 1 de x vezes a derivada de n menos 1 de y em relação a dx n menos 1, mais isso continua diminuindo os termos até um termo a1 de x vezes a derivada dy dx mais um termo a0 em função de x vezes a variável dependente y tem que ser igual a uma função g de x. Bom, então, analisando essa equação que representa uma equação diferencial linear, verificamos que a variável dependente y e as suas derivadas elas devem possuir potência igual a 1, tá? Se tiver uma potência diferente de 1, não é linear. A segunda condição para ser linear é que os coeficientes devem apenas depender da variável independente x. Se algum deles depender da variável dependente y, também não vai ser uma equação diferencial linear. Bom, com essas duas regrinhas aí, então, a gente pode analisar os 10 exercícios, as 10 equações diferenciais que já estão aí na lousa e classificá-las se é linear ou não linear. Para verificar a ordem, ou seja, para escrever qual é a ordem de cada equação, vamos encontrar qual é aí em cada equação o maior grau de derivada, ou seja, a maior derivada que tiver vai ser o grau da equação diferencial. Então vamos começar aqui pelo exemplo 1. Primeira condição a ser testada. A primeira condição é verificar se a variável dependente e suas derivadas estão na primeira potência. Então temos aqui a segunda derivada na primeira potência, a primeira derivada na primeira potência, a variável dependente na primeira potência. Primeiro critério, ok. Segundo critério, coeficiente depende só de x. Coeficiente depende só de x. Coeficiente depende só de x. Coeficiente aqui depende só de x. Então, vamos classificar essa equação diferencial como sendo linear. E para encontrar a ordem, vamos lá procurar a maior derivada, ou seja, de ordem 2, ou seja, a segunda derivada. Então, de segunda ordem. Bom, vamos para o 2. Primeiro critério, vamos verificar aí qual é a potência da variável dependente e suas derivadas. Terceira derivada, primeira potência. Primeira derivada aqui, dy dx, está na quarta potência. Isso aqui não pode acontecer. Então, como está numa potência diferente de 1, já podemos, por essa condição, dizer que é uma equação diferencial não linear. E qual é a ordem dela? A ordem, temos aqui a maior derivada é a terceira, então é de terceira ordem. Vamos para o 3. Primeira condição a analisar é verificar aí
a potência das derivadas e a variável dependente. Então, primeira potência, variável dependente, primeira potência. Primeiro critério, ok. Segundo critério, os coeficientes só dependem de x. Opa, o coeficiente depende de y, não pode acontecer. Então, por ter um y aqui no coeficiente, vamos classificar como não linear. Tá? E qual é a ordem? A ordem, temos aqui a maior derivada, primeira. Então, primeira ordem. Vamos para o exercício 4. No exercício 4, não temos as derivadas. Por quê? Porque os diferenciais estão separados. Então, primeiramente, precisamos reescrever. Para isso, vamos dividir tudo por dx, para esse dx sumir e aparecer aqui. Então, reescrevendo aí, vai ficar x² dy sobre dx, aí mais, aqui vai ficar y menos xy menos x e de x. Dx com dx dá 1. Do outro lado, 0 sobre dx dá 0. Bom, então vamos aí, arrumando um pouquinho mais, podemos escrever x², aqui dy dx, podemos deixar assim como y' para facilitar a visualização. O y a gente pode pôr em evidência, então aqui fica 1 menos x vezes y. E esse termo a gente joga para o outro lado, x e de x, ou seja, na estrutura que uma equação linear tem que ficar. Agora vamos verificar. Temos aí a primeira derivada na primeira potência, a variável dependente na primeira potência. Primeiro critério, ok. Segundo critério, coeficiente só depende de x. Coeficiente só depende de x. Coeficiente só depende de x. Então, temos aí a classificação dessa equação diferencial como sendo linear. E qual a ordem? A maior derivada encontrada é de primeira. Então, é primeira ordem. Vamos para o exercício 5. Vamos lá analisar. Temos aqui y quarta derivada, não é elevado a 4, tá? Isso aqui é a quarta derivada. Aí, elevado à primeira potência. Segunda derivada na primeira potência. Primeira derivada na primeira potência. Variável dependente na primeira potência. Primeiro critério, ok. Segundo critério, coeficiente só depende de x. Coeficiente só depende de x. Coeficiente só depende de x. Aqui, constante, só depende de x. E do outro lado, 0, só pode ter x. Ou seja, podemos classificar aí como sendo linear. E qual é a ordem? A ordem, a maior derivada aqui é a quarta. Então, quarta ordem. Essa equação diferencial. Exercício 6. Vamos verificar lá. Temos aqui segunda derivada, tá? Seria y duas linhas, primeira potência, variável dependente, primeira potência, primeiro critério, ok. Segundo critério, coeficiente aqui é 1, ou seja, só constante, ok. Segundo aqui, 9, só constante, ok. Do outro lado eu tenho seno de y, ou seja, aqui tem que ter só função de x, então isso não pode acontecer. Então, por causa desse seno de y aqui, vamos classificar ela como sendo não linear. E qual é a ordem? A derivada maior que temos é de segunda, então não linear de segunda ordem. Exercício 7. Vamos verificar aí, analisando se as derivadas e a variável estão na primeira potência. Aqui, primeira potência. Aqui, a derivada de segunda ordem está na segunda potência. Não pode acontecer. Então, o primeiro critério não é atendido. Então, já podemos classificar aí como sendo não linear. E qual é a ordem? Temos aqui a segunda derivada, então é de segunda ordem. Tá? 8 que a gente vai ter. Temos aqui a segunda derivada, primeiro critério, ok. Tá? Segundo critério, coeficiente. O coeficiente aqui, 1, beleza. Só que o coeficiente aqui, ó, a função do outro lado depende de R.
Lembrando que aqui é dr dt, então o r é o que está representando o y, variável dependente, e o t é o que representaria o x, variável independente. Então, como o r aqui representa o y e está aparecendo na função do outro lado, não pode acontecer. Então, vamos classificar como sendo não linear. E qual a ordem? Temos a segunda derivada, então, de segunda ordem. Exercício 9. Temos lá, vamos verificar o primeiro critério. Terceira derivada na primeira potência, ok. Primeira derivada na primeira potência, ok. Coeficiente, só depende de x. Coeficiente, só depende de x. Constante, só depende de x. Então, podemos classificar aí 9 como sendo linear. Tá? E qual a ordem? A maior derivada encontrada é de terceira, então vai ser de terceira ordem a equação diferencial. E no último, no exercício 10, temos aqui dy e dx estão separados, então primeiramente arruma, divide tudo por dx, aqui vai ficar 1 menos y quadrado, dx com dx dá 1, mais aqui fica x, dy dx igual a zero. Então, analisando aí, temos a primeira derivada está na primeira potência, mas a variável dependente está na segunda potência. Isso não pode acontecer. Então, classificamos isso como sendo não linear. E a ordem que temos aí, aqui é a primeira derivada, primeira ordem. Então, uma equação diferencial de primeira ordem. Isso são todas as classificações e as suas respectivas ordens, tá? Espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like e eu aguardo vocês no próximo vídeo.